Fala, rapaziada! Aqui não tem VAR, aqui não tem... Bem-vindo ao canal, né? Tu fez isso de propósito só pra colocar de corte antes do início, né? Estratégico. Fala, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, aqui é só nossa opinião. E o tema do vídeo de hoje é sobre os jogadores que estão lesionados, que já estão cortados da Copa do Mundo e aqueles que correm o risco de ser cortados. E, bom, eu tô aqui com meus dois parceiros, né? O Bart e o Alemão. E vamos debater sobre esse assunto, né? Que por que isso está acontecendo, se é excesso de jogos, o futebol atualmente mudou, né? Se está mais físico, qual é a nossa opinião a respeito desse tema que muitos consideram polêmico, né? No caso. E O que eu ia falar, galera? A gente tá gravando esse vídeo no início de maio, falta basicamente aí um mês e meio para começar a Copa do Mundo. Já tem seleções que já vão fazer suas convocações agora em maio, principalmente a seleção brasileira. Que dia que vai ser? Dia 18 de maio vai ser os convocados para a seleção brasileira. Então é isso. Tem bastante jogadores da seleção brasileira aqui. Eu e o Manolo, a gente tá com a lista de jogadores aqui no celular para discutir. Tem bastante jogador que pode estar fora dessa lista da seleção brasileira no dia 18 por causa dessas lesões. Antes de começar o debate em si, né, a gente vai listar os jogadores os quais já estão cortados e os quais ainda tentam a recuperação, no caso, né? Começando pelo Brasil, que Rodrigo, Éder Militão e o Wanderson já estão cortados praticamente da Copa, né? O Estevão, Rafinha e o Alisson, eles tentam a recuperação, eles estão tentando uma recuperação mais conservadora, no caso, né? Principalmente o Estevão, né? Que teve uma lesão que o Chelsea sugere a cirurgia, mas ele está com aquela briga interna com a diretoria do Chelsea, né? Para vir tratar aqui no Brasil, no caso. Só rapidinho do Estevão, essa questão aí do Chelsea, é bom ressaltar pra galera que se o Estevão ele fizer a cirurgia agora, aí ele não vai jogar a Copa do Mundo, ele tenta postergar, deixar para depois da Copa do Mundo para fazer essa cirurgia. Sim, fazer um tratamento antes. Isso. Sim, e se ele optar, porém, corre o risco de, se ele optar por fazer o tratamento conservador, já aconteceu o que aconteceu com um Titi, né? No caso, na Copa de 2018, que ele jogou a Copa lesionado. E depois da Copa do Mundo, ele foi campeão pela França em 2018, só que depois nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Sim. E agora ele basicamente se aposentou. Sim. Corre esse risco com o Estevão, né? O Estevão é novo também, né? Tipo, o Estevão pode prejudicar a carreira do cara, assim... com 18, 19 anos, né? Sim, só foi um adendo, né? Continuando a lista. Na Alemanha temos o Gnabry, que está praticamente fora da Copa já, né? A Argentina tem o Christian Romero, que ele tenta a recuperação a tempo. Na Croácia tem o Modric, que também tenta a recuperação. Na Espanha tem o Lamine Yamal e o Rodrigo, que eles devem retornar um pouco antes da Copa do Mundo, lá pelo final de maio, no caso, né? Na França tem o Ekitike e o Mbappé, que o Ekitike, ele teve a última lesão, foi um dos últimos jogadores, né? Lesionados, e ele foi cortado da Copa do Mundo. O Mbappé, ele deve retornar também um pouco antes do início da Copa. Na Holanda temos o Memphis Depay, que ele iniciou a transição física agora no Corinthians, há poucos dias, e ele deve estar apto à Copa, mas ainda é dúvida, né, no caso. Temos o Xavi Simons, que foi cortado da Copa. Marrocos temos o Hakimi, que tenta recuperação, assim como em Portugal temos o Rubens Dias, que ele deve voltar antes do início da Copa. Na Turquia tem o Arda Güler, que deve voltar antes da Copa também.
E no Uruguai tem dois casos, tem o Piquerez e o Arrascaeta. O Arrascaeta foi um dos últimos jogadores constatados com uma lesão. Porém, eu acredito que ele deve voltar, assim como o Piquerez. O Piquerez, ele teve na última data FIFA, ele teve uma lesão constatada e ele passou por cirurgia. Porém, ele está caminhando, ele tenta recuperação, ele já está progredindo bem no caso, né? E então ele tenta uma recuperação adequada. Falamos todos, alemão? Basicamente é isso. O Arrascaeta, ainda sobre isso aí que tu falou, o Arrascaeta foi nos jogos do Flamengo aí da Libertadores recentemente, que ele acabou fraturando a clavícula, e ele corre contra o tempo para ver se ele consegue ir jogar a Copa do Mundo do Uruguai, ainda mais ele que é o principal jogador da seleção uruguaia, que como a gente já discutiu em outro vídeo, a seleção do Uruguai está em decadência. Aí se não vai ter o Arrascaeta para comandar esse time, aí vai ficar mais difícil ainda para o Uruguai. Sim, e também tem agora, Martin falou pouco, o que tá achando? Vamos começar pelo seu Martin? Pode ser. O que tu, começando o debate, né? O que vocês acham que... Tá acontecendo? Tá acontecendo, porque é a primeira vez, pelo que eu me lembro, né, nas últimas Copas do Mundo recente, não teve tantos jogadores lesionados, tantos jogadores de suma importância para as suas respectivas seleções. Sim. O que você acha que deve estar acontecendo? Tu acha que o futebol mudou? Que estão tendo muitos jogos? Qual é a sua opinião a respeito disso? Certo. Então, realmente é a primeira vez, né, que acontece isso. Teve outros ciclos que a Copa do Mundo foi, né, como geralmente acontece na metade do ano. O futebol mudou, tá mais físico, tá mais contato físico agora, eu acho. E também excesso de jogos, né? São muitas competições acontecendo e estão sendo criadas cada vez mais competições, né? Então, enfim, eu acho que isso acaba contribuindo bastante com o desgaste dos jogadores. Entendi. Eu posso continuar já puxando a linha aí que o seu Martin estava falando dessa questão aí de vários jogos, né? Eu acho que a última Copa, galera, que assim teve tanto jogador lesionado assim, né, um ano de Copa do Mundo que teve tanta gente lesionada, foi 2014, a Copa do Mundo aqui do Brasil. Mas, parece que esse ano tá mais jogadores sendo lesionados do que em 2014, por exemplo. E engraçado que foi esse acúmulo de lesão está acontecendo um ano depois da FIFA criar um torneio, o novo Super Mundial. Uhum. Então, será que tem a ver com a questão do acúmulo de jogos? Claro, nem todos os jogadores que estão se lesionando atualmente, os clubes deles não jogaram ao Mundial. Mas esse excesso de jogos, será que pode ser uma influência? Olha, eu acho que pode ser sim, porque assim, galera, como o Marchi falou, tá se tendo mais jogos, né? Foi criado agora, como o Manolo falou, a Copa do Mundo de Clubes, né, nova da FIFA, o Super Mundial, e aí, os jogadores já tem que jogar a temporada inteira. Aí, sempre no meio do ano, quando eles tiram férias, né, os clubes estão de férias, aí sempre tem uma competição para jogar. Um ano tem a Eurocopa, que agora também tem a Copa América sendo disputada no mesmo ano que a Eurocopa. Aí no outro ano se tem, no meio do ano, a Copa do Mundo de Clubes, né, o Super Mundial. Aí outro ano tem a Copa do Mundo da FIFA, né, de seleções. E aí ele só tem assim um ano, né, que não tem nada assim para disputar no meio do ano. Outra coisa também que eu queria falar a maioria dos jogadores jogam na Europa, né? Claro que o Arrascaeta e o Piquerez jogam aqui no Brasil, mas a gente sabe que aqui no Brasil tem bastante jogos, né? Principalmente com o Brasileirão, 38 rodadas. O Memphis joga aqui, tem Copa do Brasil, que agora deu uma mudada no regulamento, mas sempre tem bastante jogos, ainda mais com ida e volta. E estaduais, né? Além da Libertadores Sul-Americana, que já faz uns 10 anos, mais de 10 anos que... Não, faz 10 anos que foi alterada e, né, o seu calendário, o seu formato. E aí na Europa está se criando cada vez mais jogos, né? Porque além das Copas e Ligas locais, tem a Champions League, tem a Liga Europa, que agora
há pouco tempo passaram por uma mudança, né, de regulamento e acabaram colocando mais jogos ainda. Então, os jogadores, até mesmo na Europa, estão jogando bastante, igual aqui no Brasil, não tanto, mas está se aproximando, e aí isso pode acontecer que acabe se lesionando justamente por causa dessa questão aí de vários jogos para jogar, de Copa local, Liga local, Champions, competição internacional, e aí tem muito jogo e pouco tempo para se recuperar. Então eu acho que isso pode estar acarretando nas lesões. Então, antes de a gente começar a gravar, né, eu vou explanar, pessoal. Antes de a gente gravar, a gente estava discutindo sobre a Premier League, né? E a gente estava falando que na Premier League tem um monte de competição, né? Tem Copa da Liga, Copa da Inglaterra, tem a própria Premier League, né, no caso. E fora que tem as competições continentais, né? Champions League, Liga Europa, Conferência. A Liga das Nações também agora. Bem lembrado. Outra coisa que surgiu também, que tem o a Liga das falou, Nações. tem a Liga... Acho que no ano que não tem Copa do Mundo e Copa do Mundo de Clubes, tem as fases final da Nations League, da Liga das Nações. Fora a Copa Africana, né? Tem a Copa Africana. Copa Africana dos africanos que jogam na Europa, né, no caso. Então, enfim, eu acho que é um acúmulo muito grande de competições e que nem o alemão falou, pouco tempo de descanso, de se guardar, de se recuperar em si, né, no caso. E até que muitos times, eles optam por jogar com um time, mesclar, né, as competições, jogar com um time reserva, time titular. Isso talvez possa aliviar um pouco, mas que ainda não, as lesões continuam sendo evidentes, né, no caso. Aí, se ninguém... Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu falo. Pode falar. O que eu ia falar também, galerinha, outra coisa que pega... Aí a gente pode estar se perguntando, vocês podem estar se perguntando, por que os clubes jogam tantas competições assim? Né? Por que está havendo esse acúmulo de jogos por temporada? Porque é o seguinte, galera, isso tem um pouco a ver também com os jogadores, né? Eles também têm um pouco de culpa nisso, porque hoje em dia o futebol, não só brasileiro e mundial, mudou, tá muito inflacionado, os jogadores recebem milhões, os clubes eles pagam milhões por jogadores, e aí precisa pagar salários altos, né? E aí como é que os clubes arranjam tanto dinheiro, tanta receita para pagar esses jogadores? Através dessas competições, né? Copa do Mundo de Clubes surgiu porque além do Mundial antigo da FIFA ser pouco valorizado, tem a questão também do dinheiro, né? E aí é mais uma fonte de receita que os clubes arranjam para justamente pagar os salários desses jogadores que tá super inflacionado, tá super alto hoje em dia. Então, os jogadores têm um pouco de culpa nisso por exigir altos salários. Mas não tem essa questão aí também, mas tem a questão que futebol, querendo ou não, é entretenimento. Sim. E tipo, é que nem, digamos, assistir uma série ou filme. Tipo, claro, comparando, mas tipo, tu não vive sem entretenimento. Então o entretenimento tem que ser constante no caso. Tem que ter jogo, né? Tem que ter contato. Tem que ter jogo, tem que ter contato, entendeu? Então, tipo, tem a questão dos altos salários, que eu concordo com o alemão, sim, mas tem a questão de o futebol sem entretenimento. Então, eu acredito que esses fatores, assim como outros fatores como a questão da política dentro do futebol, que eu não vou entrar em detalhes, eles influenciam muito na questão de mais lesões que está acontecendo no futebol. Porque se a gente for ver, que nem o alemão falou, na Copa de 2014 foi a última recente que a gente lembra que teve bastante lesões, né, que antecederam o torneio. Na Copa de 2018 e 2022 não teve isso. Então, claro, teve uma ou outra lesão, mas algo passageiro, não foi algo que estava escancarado. Então, acho que também outros fatores que o futebol mudou muito, que nem o Martin falou, se tornou algo mais físico, mais de contato, que... Acho que isso tem a ver também, né, só interrompendo,
Mas Pode falar. eu acho que isso tem a ver também com os próprios empresários jogadores, né? Tipo, as próprias empresas por trás contratam jogadores, pagam os super salários, tipo, isso, né? Enfim, aí os jogadores acabam, tipo, arriscando, Menos. Arriscando mais? Arriscando mais para poder entregar o sim. resultado em campo, Tá. né? Para poder, tipo, entregar o entretenimento. Porque, Realmente. justamente para retribuir o salário que eles recebem dessas super empresas, assim, digamos. Sim. Eu acho que tem isso também. Sim, também. Tem a questão. Tem vários fatores. Os fatores é esse, né? Se a gente for falar de cada fator, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas só mais uma coisa que eu queria falar. Acho que foi um de vocês dois que falou, se até quiser me interromper e falar. Acho que foi algum de vocês que me falou, não lembro. Ou se foi eu mesmo que Pode falei, falar. ou se eu vi em outro lugar. A questão dos treinamentos também. Dos jogadores estarem tendo que treinar todo dia e estar se arriscando também nos treinamentos. Porque tem Que é basicamente... outra coisa que acontece, lesão. É. Até mesmo no treinamento, os jogadores acabam se lesionando. Sim, teve um... É porque eu posso falar mais da questão do Palmeiras, que é o meu time, né, no caso. Mas teve algum... igual, o Palmeiras, ele tem folga pontuais. Mas, tipo assim, igual, decisão de Libertadores. O Palmeiras, nesses últimos tempos, tipo, nessas 2 últimas semanas, eu acho, tipo, no caso decisão eu falo na fase de grupos, folgou 2 vezes, entendeu? Teve que ir jogar no domingo, treinar no domingo e para se preparar para um jogo que é daqui a 2 dias da Libertadores. No caso, eu me refiro ao jogo contra o Sport Cristal, né? Que o Palmeiras ele treinou no domingo e o jogo é na terça, entendeu? Sim. Então, é isso que eu tô me referindo. É que os times na efervescência dos campeonatos estão jogando basicamente cada 3 dias, né? Um jogo a cada 3 dias. Sim. E daí quando não joga tem que estar treinando, então Exatamente. não tem tempo para folga, isso dá um desgaste também. Exatamente. Então eu acredito que essa questão, a intensidade nos treinos, também é outro fator que é primordial para o jogador ter ou não ter lesão. Mas também vem muito também da questão física que o jogador se encontra. Sim. Igual, um jogador que está bem fisicamente, muito dificilmente ele vai sofrer uma lesão. Ele pode sofrer uma lesão, mas uma lesão grave, que ele vai ficar muito tempo fora, a probabilidade é pequena, no caso. Mas Então, isso tem a ver com a intensidade Do jogo. do jogo e dos treinamentos também. Exatamente, do jogo. Porque se ele joga a cada 3 dias, um time, né, joga em média 3 dias, a cada 3 dias, aí tipo, quando tá jogando, tá treinando, então acontece isso também, tem desgaste, tá desgastando. E aí ainda tem, quando era pra eles terem férias, eles acabam não tendo férias porque tem sempre uma outra competição pra jogar no meio do ano, né? Sim, quando estão de férias. Não tem Exatamente. férias, não tem tempo tipo, pra uma folga para descansar, fazer um trabalho de recuperação ali, tipo, só faz a recuperação quando realmente está lesionado, tá? Tipo, tá com problema. É bem isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e deixe sugestões de novos vídeos que a gente possa estar trazendo aqui pro canal. Algo que seja que vocês queiram, né? Então é isso. Valeu! Valeu, galera. Valeu, Tamo galera. junto.